A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Senhor meu Deus, fale conosco por tua palavra, porque a palavra do Senhor é a verdade e nunca volta vazia, sem cumprir o propósito determinado pelo Senhor. Portanto, Pai, cumpra a tua vontade na vida de cada um de nós. Abra os olhos do nosso entendimento, concedendo-nos sabedoria e revelação para conhecermos plenamente o Senhor. Pai,
nós nos submetemos à tua autoridade, Espírito Santo, e em teu nome, Jesus, eu repreendo toda força maligna que tenta impedir ou atrapalhar este culto, todo espírito maligno de incredulidade, de confusão, e toda cegueira espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus. Ó Pai, que a palavra do Senhor toque profundamente em cada um de nós, e que o Senhor cresça e eu diminua, Jesus, para que somente o teu nome seja glorificado, pois o Senhor é o autor da vida, o Senhor tem a preeminência, o Senhor tem todo o poder, e a ti nós damos toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muitos de nós já conhecem bem a história de Jonas, um profeta que recebeu um chamado de Deus e uma ordem do Senhor para pregar numa grande cidade chamada Nínive, uma cidade que tinha cerca de 120 mil habitantes, uma grande cidade para aquela época. E Deus disse claramente para Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A maldade de Nínive havia provocado a ira do Senhor, porque Deus é um Pai amoroso, Deus é bom, mas existe um certo momento em que a justiça dele será cumprida, será estabelecida. E ele disse então para Jonas: a maldade de Nínive subiu até a minha presença, vá até a cidade e pregue contra ela, que eu destruirei Nínive. E a Bíblia diz que Jonas, consciente do chamado, consciente do propósito de Deus para a vida dele, vai até a cidade de Jope, no litoral do mar Mediterrâneo em Israel, e paga a sua passagem e entra num navio que ia para o lado oposto de Nínive. Nínive era para o norte, Jonas toma um navio que vai para o sul, em direção a Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Jonas, o profeta que fugiu da presença de Deus. E a Bíblia nos conta algumas coisas muito interessantes aqui neste capítulo 1, sobre essa situação enfrentada por Jó. Ele foge da presença do Senhor. Quando ele entra no navio para fugir do plano de Deus, o Senhor faz soprar um forte vento sobre o mar, envia uma tempestade muito violenta, e o navio estava quase quebrando, quase se arrebentando, a ponto de haver um naufrágio. E todos ali, marinheiros, capitão do navio, passageiros, todos começaram a ficar desesperados. E na hora do desespero, cada um clamava ao seu próprio Deus, cada um apelava à sua própria crença, à sua religião, e nada resolvia o problema. E Jonas estava dormindo no porão do navio. E nós vemos que vão até o porão, despertam Jonas, e falam com ele, perguntam quem ele é, de onde ele é, e ele diz: eu sei que é por minha causa que tudo isso está acontecendo. No navio lançaram sortes, como era costume na época, para ver quem era o culpado de toda aquela tempestade. A sorte caiu sobre Jonas, ele assume que a culpa era dele. Ele diz: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, mas eu estou fugindo da presença do Senhor, e toda essa tempestade é por minha causa. Ele sabia que ele era o problema no meio daquele navio, ele sabia ser a causa daquela tempestade. E a partir daí nós vemos algo muito interessante, onde podemos traçar um paralelo
com aquilo que Jesus fez por nós. Porque a partir daí, a partir do versículo 11 e 12, quando eles perguntam para Jonas, o que devemos fazer, final do versículo 11, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas responde, peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará. A partir daí nós vemos um paralelo muito claro com a obra de Jesus por nós. Nós vemos o esforço dos marinheiros para resolver aquele problema que causaria a morte de todos eles. Eles se esforçam para remar de volta ao porto, eles lançam as cargas do navio ao mar, eles fazem todo o seu esforço para resolver aquele problema, para acalmar o mar, para levar o navio de volta em segurança, para não afundarem, para não naufragarem. Eles fazem todo o esforço para resolver o problema que poderia levá-los à morte. Assim como a humanidade, ao longo de toda a história, tenta resolver o seu maior problema do seu próprio jeito. E qual é o maior problema da humanidade? Não é uma crise internacional, não é a falta de dinheiro ou de chuva. O maior problema da humanidade não são as doenças físicas, não são problemas familiares. O maior problema do ser humano é o pecado, porque o pecado leva o homem à morte eterna. O maior problema da humanidade, que nos faz afundar, que nos faz morrer espiritualmente e morrer eternamente, perecendo no inferno eternamente, o maior problema é o pecado. A tempestade naquele mar, que era por causa da ira de Deus contra Jonas, que fugia da presença do Senhor, representa a consequência do pecado na vida do ser humano. E irmãos, nós podemos ver aqui no versículo 13, que mesmo os marinheiros, sabendo que Jonas era a causa daquela tempestade, que a única forma de resolverem aquele problema era pegarem Jonas e lançarem ele ao mar, no versículo 13 a Bíblia diz, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Tentativa do homem de resolver o problema do pecado, tentativa do homem de se aproximar de Deus pelos seus próprios conceitos, do seu próprio jeito. Isto representa claramente as religiões. O que são as religiões? E por que existem tantas religiões? Porque o homem tenta se aproximar de Deus do seu próprio jeito, da sua própria maneira. O homem tenta se justificar diante de Deus com seus próprios métodos, com o seu esforço, com a sua aparente justiça própria, com a sua piedade, com a caridade, com a sua generosidade. Olha, eu tenho feito tanto para Deus, então com certeza eu tenho agradado ao Senhor. O homem tenta se esforçar ao máximo para se aproximar de Deus, para resolver o problema do pecado. Mas não é assim que o homem consegue resolver nada. Qual era a única maneira para resolver aquele problema? Era lançar Jonas no mar. E o versículo 14 diz assim, eles viram que não tinham capacidade para resolver aquilo. Então no verso 14 a Bíblia diz, eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Olha o paralelo com Jesus. Só quando foi tirada a vida
de um homem justo e inocente, toda a humanidade pôde receber o perdão dos seus pecados. Olha a oração deles: não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. O que foi que Jesus fez pela humanidade? O que foi que Jesus fez por mim e por você? Ele deu a vida por nós. O inocente Jesus Cristo foi declarado culpado para que eu e você, que éramos culpados dos nossos pecados, fôssemos declarados inocentes aos olhos de Deus. Jesus, ele recebeu a nossa culpa e ele foi colocado numa cruz. Ele foi pregado naquela cruz, no Monte Calvário, para receber sobre si os meus pecados, os teus pecados, as nossas condenações. Jesus, nessa situação, era como Jonas. Jonas teve que ser lançado ao mar, para aquietar a ira de Deus naquele mar bravio. Jesus foi lançado numa cruz, foi cravado no madeiro, para aplacar a ira de Deus contra o pecado do homem. Jesus é o nosso único Salvador. Olha o paralelo que nós encontramos com Jesus. E eles continuam orando dizendo: porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Aí nós vamos para Isaías 53, e nós vemos o Senhor dizendo, neste texto glorioso, sobre o sofrimento de Jesus, sobre o sofrimento do Messias. Em Isaías 53 a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou que Jesus passasse por aquele sofrimento. Leia comigo Isaías 53, olha que palavra reveladora. Isaías 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Em versículo 11: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Aleluia. Ao Senhor, foi da vontade de Deus que Jesus sofresse daquela forma. Foi da vontade do plano de Deus que Jesus fosse esmagado como ele foi, moído como ele foi, no sofrimento dele no Calvário. E alguém pode até perguntar: mas pastor, por quê? Como é que o Pai teve a condição, como é que ao Senhor agradou moer Jesus e fazê-lo sofrer naquela cruz? Porque a vontade de Deus era que através do sofrimento do seu Filho amado e unigênito, todo aquele que nele crê fosse perdoado, os seus pecados fossem cancelados. Através do sofrimento de Jesus, nós fomos incluídos na família de Deus e no plano salvador do Senhor. Então foi da vontade de Deus permitir o seu Filho unigênito sofrer, para que hoje eu e você nos tornássemos filhos amados de Deus, lavados e remidos com o sangue de Jesus. Então, irmãos, voltando ao livro de Jonas, os marinheiros até oram, aqueles que no versículo 5 estavam cada um clamando ao seu próprio Deus, totalmente idólatras, agora eles começam a clamar ao único Deus, ao Senhor, ao Deus de Jonas, ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Eles começam a reconhecer que só há um Senhor, e ele diz: porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas.
Versículo 15: em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Pegaram Jonas lá no fundo do barco, no porão daquele navio, e atiraram Jonas ao mar. E o mar que estava agitado, a tempestade que estava quase arrebentando o navio, quando Jonas cai na água, o mar se acalma, as ondas cessam, e todos naquele navio ficam admirados, e começam a reconhecer: o Deus de Jonas tem poder sobre as tempestades e o mar. O Deus de Jonas criou os céus, a terra e o mar. Esse Deus é poderoso mesmo. Quando eles jogam Jonas ao mar, a ira de Deus cessa. Quando Jesus morreu na cruz, a ira de Deus contra o pecado do homem é apaziguada, porque Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Era como se ele estivesse lá dizendo: Pai, agora pode me castigar em lugar de toda a humanidade. A tua ira que estava contra eles, porque eles eram totalmente pecadores e perdidos, lança sobre mim agora, Pai. E a Bíblia diz, irmãos, em Isaías 53 também, que o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Jesus suportou o castigo que hoje pode me dar paz abundante, que hoje te traz paz verdadeira. O castigo foi lançado sobre Jesus Cristo na cruz. Ele levou as nossas condenações. A ira de Deus foi lançada sobre ele. E o exemplo do profeta Jonas aqui é um paralelo com a vida de Jesus. É claro que existem várias diferenças. Jonas não é parecido com Jesus na condição de dizer que Jonas estava fugindo da vontade de Deus, mas Jesus sempre estava cumprindo a vontade do Pai. Existem várias diferenças, mas olha a semelhança. Quando Jonas é lançado ao mar, o mar enfurecido se aquietou. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós pensamos no que Ele fez por nós, nós temos paz com Deus, porque nós entendemos que Ele levou sobre si as nossas condenações. Ele levou sobre si a maldição que era para ser minha, que era para ser tua. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele suportou o castigo que eu e você merecíamos. Jesus foi lançado na cruz, no meu lugar e no seu lugar. No versículo 16 a Bíblia diz assim: tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Irmãos, me chama a atenção que neste primeiro capítulo de Jonas, todos os que estavam no navio, e lá no versículo 5, cada um tinha uma crença, cada um tinha uma religião, cada um clamava ao seu próprio Deus. Alguns lá consideravam o sol como um Deus, outros consideravam a lua como um Deus, outros consideravam as estrelas como poderosas, alguns adoravam Baal, outros adoravam outros falsos deuses, e cada um começou, na hora do desespero, a clamar ao nome do seu próprio ídolo, do seu próprio Deus com letra minúscula, porque não são deuses, só há um Deus com letra maiúscula, só há um Deus verdadeiro, é o Senhor, Criador dos céus e da terra, é o único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus verdadeiro. Todos os que estavam no navio, que lá no começo deste texto eram idólatras, cada um acreditava na sua própria religião ou filosofia. Agora no verso 16, eles reconhecem o Deus de Jonas como o Deus a quem eles deviam temer.
Irmãos, antes de Jesus dar a vida na cruz, a humanidade podia viver numa confusão espiritual muito grande, porque ninguém poderia dizer quem tem a razão. São os judeus, são os árabes, são os outros povos, quem tem a verdadeira razão a respeito de Deus. Antes de Jesus ter vindo ao mundo, a humanidade não tinha uma certeza plena de que só havia um Deus, um único Senhor. E hoje alguém pode dizer, mas pastor, quem nos garante que a sua fé é a verdadeira? A fé em Deus, como o Senhor está pregando, é a verdadeira. Irmãos, se nós pegarmos todos os precursores de qualquer outra religião, todos eles ensinaram, todos eles falaram o que bem entenderam, todos eles criaram regras e preceitos, e fizeram seguidores, e ajuntaram gente, e ensinaram o que bem entendiam, mas todos eles, um a um, morreram, foram sepultados, e os seus restos permanecem numa sepultura. Porém, Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu por intermédio de uma mulher virgem, que nunca teve relação com homem algum antes de Jesus nascer. Jesus cresceu, fez milagres, ensinou, fez discípulos, realizou grandes coisas, foi crucificado, foi condenado à morte de cruz injustamente, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Não existem restos mortais de Jesus em nenhuma sepultura em Jerusalém e em nenhum lugar do mundo, porque Ele venceu a morte. Então, a partir do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus, nós podemos ter uma garantia: Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da humanidade, e nele eu posso confiar de verdade. Foi isso que aconteceu no verso 16. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifícios e se comprometeram por meios de votos. Todo mundo no navio creu em Deus. Todo mundo ali se converteu a Deus, porque eles reconheceram que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Em Cristo nós devemos confiar. Quando Ele veio, morreu, ressuscitou, não há mais desculpas para ninguém dizer: eu não sei se eu creio, eu não sei se eu não creio. Jesus é a prova, é a garantia que a nossa fé está no Deus verdadeiro. E o versículo 17: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O próprio Jesus usou este texto para falar que o sinal de Jonas seria um sinal que ele, Jesus, daria aos religiosos daquela época. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus morreu, foi sepultado, ficou 3 dias sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele é o Salvador. Agora eu quero caminhar um pouco neste assunto e ler com você, no capítulo 15 de Lucas, uma história que tem uma ligação muito forte com esse texto de Jonas. E quero pedir daqui a pouquinho para o diaconato, como está combinado, fechar as portas de fora, não essa daqui não, a de fora e aquela, para que não haja pessoal que chega para o culto das 7, entrando já no meio do culto ou no final do culto, amém? Lucas capítulo 15, irmãos, versículo 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A história do filho pródigo é muito conhecida de todos nós. Num determinado momento, o filho mais novo de um pai muito amoroso, que simboliza o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, o filho mais novo dele pediu a sua parte na herança, e o pai, muito amoroso, repartiu a herança e deu a parte dos seus filhos e deste filho mais novo, e alguns dias depois ele foi embora de casa, e gastou tudo o que ele tinha, na prostituição, nas bebidas, de uma forma dissoluta, ele gastou tudo. Veio uma fome naquela região, e ele estava passando fome, não tinha o que comer, arrumou um trabalho, que para um judeu era algo vergonhoso, cuidar de porcos, e ele estava numa crise tão grande, numa fome tão intensa, que ele tinha vontade de comer as comidas que davam para os porcos. E num determinado momento, ele se lembrou da bondade do seu pai. É interessante observar aqui que este pai tão amoroso, ele não foi atrás do seu filho, que saiu de casa para gastar tudo de uma maneira errada e profana. Ele não foi buscar o filho lá no mundo. Ele era um pai tão amoroso, e ele ficou lá esperando o filho voltar. E a lembrança que aquele jovem teve sobre a bondade do seu pai o fez voltar. Quando ele começou a se lembrar de como seu pai era bom até com os empregados dele, ele começou a dizer assim: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Ele começou a se lembrar de que o seu pai era bom. A lembrança da bondade do pai o fez voltar. E ele então, a Bíblia diz, caindo em si, ele tomou uma decisão e disse: eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele reconheceu, ele caiu em si. Irmãos, diante do grande sacrifício de Jesus, eu e você precisamos cair em si e reconhecer o quanto ele fez por mim. Eu não merecia, mas Jesus deu a vida por mim. Eu não era digno daquilo que ele passou, daquilo que ele sofreu, mas ele sofreu tanto por amor de mim. É necessário muitas vezes acordar, cair em si. Cair em si é para quem está fora de si. Muitas vezes, irmãos, parece que nós estamos fora da realidade. Deus fez tanto por nós, Jesus entregou a sua vida por mim e por você, Ele nos ama tanto, e muitas vezes nós ficamos arredios, nós ficamos como Jonas, fugindo da presença de Deus, fugindo do chamado de Deus. É necessário cair em si, e ele cai em si, e ele diz: o meu pai é bom, eu vou voltar para a casa dele e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu que ele não merecia tudo aquilo,
que ele não merecia mais nem o título de ser chamado filho daquele pai tão bondoso que ele tinha. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, e nós temos que reconhecer, irmãos, que nós não somos dignos de tomar esta ceia, não somos dignos de comer a carne e o sangue de Jesus, por nossa própria justiça não, pelo nosso esforço, mesmo que nos esforçamos ao máximo, como os marinheiros se esforçavam ao máximo para chegar a um lugar de paz, nós não temos condições de tomar a ceia, nós não somos dignos, nós não merecemos o que Deus tem feito por nós. Agora, por que nós vamos tomar a ceia? Porque Jesus entregou a vida por nós, Ele nos lavou com o seu sangue, Ele nos justificou, Ele foi declarado culpado, para que você e eu sejamos declarados inocentes, e por causa da justiça de Deus, que há em Cristo Jesus, sobre mim e sobre você, aí nós podemos tomar a ceia, aí nós somos merecedores, mas não por causa de nós mesmos, mas por causa da nossa fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos dignos da ceia. É por Jesus. Aquele filho, ele reconhece: eu não sou digno, eu vou voltar para a casa do pai. E a seguir, irmãos, a Bíblia diz que, versículo 20, a seguir levantou-se e foi para a casa do pai. Quando alguém cai em si e se arrepende dos seus pecados e reconhece que o Deus de Jonas, o nosso único Deus, é o único Senhor de verdade, quando essa pessoa cai em si, ela toma uma decisão e ela volta para a casa do Pai, ela volta para os braços do Senhor. Aquele filho pôs-se a caminho e voltou, e estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Ele corre. Eu quero chamar a tua atenção e concluir observando isso. O pai correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E em seguida o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompe o filho e diz: servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem, vamos fazer uma festa e nos alegrar. E o pai disse: depressa, porque havia um perigo rondando a vida do filho que voltava para a casa do seu pai. Havia um perigo dele ser apedrejado, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 21, versículo 18, isso é muito interessante, irmãos, e profundo. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 até o 21 diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedeça ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, e todo Israel saberá disso e temerá. Os publicanos e fariseus que estavam ao lado de Jesus quando ele contava esta parábola, entendiam bem que pela lei, aquele filho que saiu da casa do pai, que viveu uma vida de devassidão e de bebedices, que foi rebelde ao propósito do seu próprio pai, ele deveria ser apedrejado, entregue pelo próprio pai ou família aos juízes da comunidade, e que todos deveriam apedrejá-lo. Havia este risco para o filho deste pai amoroso. O próprio filho mais velho dele, o irmão do pródigo, tinha um coração revoltado. Quem sabe ele mesmo levaria seu irmão aos juízes para que fosse apedrejado.
Então o pai tinha que agir rápido. Olha aqui, preste atenção, irmãos, nós vamos encerrar. Aquele pai amoroso tinha que agir depressa. Quando ele vê o filho longe, ele começa a pensar: se alguém o entregar aos juízes, ele poderá ser apedrejado. Eu tenho que correr até ele. E o pai corre até ele e o abraça, cheio de misericórdia, liberando perdão sobre aquele filho e fazendo o que Deus faz por mim e por você. Deus vem ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro de Jesus. Ele veio ao nosso encontro. Ele deixou a sua glória. Ele veio ao mundo e veio para nos encontrar. Jesus corre até o teu encontro para te abraçar, para te beijar, para liberar o perdão dos seus pecados. E toda pedrada que o diabo quer atirar em você, atinge primeiro a pessoa de Jesus. O pai corre, abraça o seu filho. Se alguém atirasse uma pedra, irmãos, atingiria primeiro o pai e não o filho pródigo. Assim é o amor de Deus por nós. E o filho começa a dizer: pai, eu pequei, pai, eu não sou digno. Ele chama os empregados e diz: olha, depressa, tira essa roupa desta vida errada que ele viveu, tire todas as características do mundo cruel que ele viveu, coloque uma roupa nova nele, sandálias nos seus pés, um anel no dedo dele, porque este meu filho estava morto, este meu filho estava perdido, mas agora ele é salvo, ele é perdoado, ele é bem-vindo, ele é bem recebido. Deus fez isso por mim e por você. Eu e você estávamos perdidos, estávamos mortos nos nossos pecados, mas Jesus se entregou por nós, Ele deu a vida por nós. Hoje nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Estávamos perdidos, mas agora somos nova criatura em nome de Jesus. Ele mudou a nossa vida. Se é para Jesus, está muito fraco esse aplauso. Se é para mim, pode parar que já está bom demais. Mas se é para Ele, Ele é digno de toda a glória. Jesus é maravilhoso. Jesus é tudo. Ele nos ama. Olha o amor dEle. Ele nos substituiu, Ele levou a nossa condenação, Ele levou a nossa culpa, Ele nos abraça. E quando o diabo quer nos condenar, quer atirar pedras, atingem primeiro o nosso Deus que está nos abraçando e nos protegendo a cada dia. Ele nos ama. Ele tirou tuas vestes do pecado e te deu novas vestes de filho e filha, lavado no sangue dEle. Ele colocou um anel no teu dedo para dizer: eu te amo, você é meu filho amado, você tem autoridade na minha obra. Ele colocou sandálias nos teus pés, porque você não é mais um mendigo, você é filho de Deus, lavado no sangue do Senhor. Ele correu para nós, Ele veio para nos salvar. Feche os teus olhos.